Bom dia, meus amigos. Vai começar aqui mais um Bom Dia 247. Se tiver algum problema de áudio, por favor, me avisem. Temas importantes, só preciso compartilhar e pedir que vocês também compartilhem para que a gente possa crescer nossa audiência. Deixa eu só fazer aqui o primeiro compartilhamento e a gente já começa. Aí. Opa, peraí. Chegando. Grande Douglas, Gilberto, Andréia, Ana Clara, Carlão, pessoal sempre presente. Ana Clara, nossa assinante. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia a todos. Deixa eu jogar na página aqui do Estupa. Vamos lá. Estamos aqui já com o público. Ana, deixa eu ver de onde vem o pessoal. Fátima Leal, lá de Governador Valadares. Pô, a Fátima é muito fiel, hein? Isso é muito legal. Evandro Passos, Leninha, Camila, Ana Tomazini, Acicleide, Valquíria, Itu, Ângela Rosa, Elias, Valquíria, vamos lá. Paraíba está sempre aqui, Campina Grande, muito legal. Acho que muita gente deve estar, ou está no cafezinho, ou ainda migrando do cafezinho para cá, lá com o nosso querido Calazans e o Rômulus. Deixa eu só agora abrir o Face aqui, um segundinho, já estamos chegando. Deixa eu acompanhar os comentários aqui pelo celular. Opa, muito bom, gostei, Maria Eufrásia, gostei desse seu bom dia, cheio de entusiasmo, lá de Sorocaba. Vamos lá. Juiz de Fora, Eden Lourdes sempre aqui, Recife, bom dia, Albierjo Costa, bom dia, Niterói. Pessoal muito preocupado com a fraude eleitoral, né? Ana Tomazini, não sei se o Calazans voltou a tocar nesse assunto, eu vou tentar fazer um papo com o Calazans sobre isso, para a gente poder se aprofundar também nessa questão que a gente tentou comentar o dia de ontem, lá com o Eduardo Guimarães. Queria até consultar se vocês gostariam de uma ideia da gente ter um programa semanal, pelo menos, com o Edu, né? O Edu é editor do blog da Cidadania, todo mundo conhece, e acho que pode acrescentar muito a nossa TV 247. Vamos dar um alô aqui para Porto Alegre. Queria começar falando do que eu acho que é a grande notícia do dia, que é uma radicalização em relação ao processo político brasileiro, que parte do jornal O Globo, né? O Globo, a gente tem falado com frequência, o Globo é a ponta de lança dessa destruição do Brasil, dessa insanidade política, que foi o golpe de 2016 contra a Dilma e que é a tentativa de destruição do Lula, né? Eu não sei se vocês se lembram, na convenção do PSDB no fim de semana, Fernando Henrique fez uma declaração dizendo que prefere derrotar o Lula nas urnas do que vê-lo preso. Fernando Henrique tem ainda algum pingo de consciência política e sabe que a prisão do Lula é praticamente uma declaração de guerra civil no Brasil. Mas a Globo está no desespero, todos sabem que a Globo está acusada no FIFA Gate, né, no escândalo das propinas lá do futebol, de pagar propinas e tudo mais. Alguns partidos pediram a cassação da concessão da Globo, são eles o PT, o PDT, o PSOL, né? E a Globo agora publica um editorial nesta terça-feira pedindo a prisão do Lula. É um editorial curto, mas que passa o recado da família Marinho, né, em relação a essa questão. A Fátima Leal me diz o seguinte: enquanto existir a Globo, o Brasil não melhora. Eu concordo com você. O que a gente pode fazer nesse momento é não assisti-la. Mas eu vou ler aqui o comentário, o editorial, que na verdade diz o seguinte: pode-se entender a benevolência do ex-presidente FH com Lula. Travessão. Prefiro combatê-lo na urna a vê-lo preso. Fecha. Devido à convivência dos tempos de resistência de ambos à ditadura militar. Mas o Brasil de hoje, felizmente, é outro. Um país em que as instituições republicanas estão sendo reconstruídas a duras penas e que, para se consolidarem, todo cidadão, não importa qual, tem de ser tratado como manda a lei. Inclusive, claro, Lula, né? Ou seja, a Globo diz que Lula deve ser preso, né? Isso é muito importante,
porque mostra que a Globo, até 2018, não vai recuar 1 milímetro nesse projeto de destruição do Lula, que é também um projeto de destruição do Brasil, né? O que a gente tem dito com frequência é que, a pretexto de destruir o Lula, a Globo conseguiu destruir a indústria naval, a indústria da construção, vários setores da economia brasileira, e o Lula continua de pé, como todo mundo sabe, tem quase 40% nas pesquisas, está em primeiro lugar, está bombando nas caravanas. Agora, 2, 3 milhões de pessoas perderam os empregos por conta dessa insanidade da Globo, né? E é um discurso muito parecido com o do MBL. Não sei se vocês chegaram a acompanhar no fim de semana, depois da convenção tucana, o MBL publicou vários posts na internet criticando muito o Fernando Henrique, dizendo não, que veja bem, agora o Brasil é um país republicano, todos são iguais perante a lei, a urna não é superior à lei, como se o Lula estivesse sendo julgado de acordo com as leis e não num regime de exceção sob o comando da Globo, né? Esse ataque da Globo não é um ataque isolado. O Marco Antônio Villa, que já foi muito ligado ao PSDB, que ainda é ligado ao PSDB, também pede nas páginas do Globo a prisão do Lula, né? Critica os tucanos e fala o seguinte, o artigo dele diz, em outras palavras, a prisão do ex-presidente indica que qualquer líder político, inclusive do PSDB, poderá ser condenado e preso. Aí o espírito de corpo transcende as fronteiras partidárias. Eles, os senhores do Baracho do Cutelo, unem-se e rejeitam que um dos seus possa cumprir na cadeia a pena a que foi condenado. Então ele acredita, ele diz o Villa, que o PSDB está defendendo, vamos dizer assim, uma certa racionalidade, nesse caso do Lula, por interesses corporativos. É evidente, quer dizer, que todos sabem que ninguém do PSDB jamais será condenado no Brasil, isso não existe, isso é uma coisa que na lógica brasileira do judiciário não faz o menor sentido, mas a gente vê aqui, como diz a Andréa Truz, a Globo está desesperada e vai morrer na praia. Quanto mais bate, mais ele cresce. Todos iguais perante a lei, ela questiona, quero ver o Marinho na cadeia. Lembrando que no caso das propinas do futebol, a Globo simplesmente afirmou que fez uma investigação interna e que ela própria concluiu ser inocente, né? Mas eu acho que é importante chamar a atenção de vocês, porque a gente vai ter um 2018 muito radicalizado, enquanto a Globo estiver comandando esse espetáculo no Brasil. A Heloísa Abreu fala, a Globo precisa pagar o que deve ao fisco, a Globo precisa provar as acusações contra o Lula, se não tem provas, os globais é que devem ser presos, né? A Cláudia Garcia lembra a frase que sempre é dita pelo meu amigo Fernando Moraes, as organizações Globo são inimigas do Brasil e assim devem ser tratadas. Bom dia aqui para Alto Paraíso, Marcelo falando das chuvas por lá. O Alan Cepili me lembra que o Villa é o Merval do UOL. Miriam Milner, mídia covarde, criminosa. Bom dia a todos. Então, está aqui dito o recado da Globo. Eu acho que é importante a gente acompanhar. Outra notícia curiosa, que é um achado, foi uma entrevista do Bolsonaro, ainda na juventude, feita em 2002, quando o Chávez assumiu o poder na Venezuela. O Bolsonaro, para quem não sabe, era um entusiasta do chavismo. Essa entrevista foi concedida ao Jornal do Brasil. Disse Bolsonaro, Chávez é uma esperança para a América Latina. Gostaria muito que sua filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar. Pretendo ir à Venezuela e tentar conhecê-lo. Quero passar uma semana por lá e quero ver se consigo uma audiência. E aí o Estado, desculpa, não é o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo pergunta, a que figura ele remete? Ele fala que o Chávez lembra o Marechal Castelo Branco, né? Ele fala o seguinte, acho que ele vai fazer o que os militares fizeram no Brasil em 1964, mas com muito mais força. E aí, quando ele é questionado sobre o comunismo, ele afirma, não, esse negócio de comunismo nunca foi problema nem para os militares. Muitos militares têm uma visão semelhante à do comunismo, né, nesse nosso meio. Então, queria chamar a atenção de vocês, né? O Bolsonaro, na verdade, quando ele é sincero, ele é quase chavista e até quase comunista, né? Lembrando, né, a gente falou ontem da eleição na Venezuela, que o chavismo venceu praticamente 90% das cidades, né?
E é engraçado que a Folha de São Paulo hoje publica um editorial onde ela fala que o chavismo só continuará no poder nas próximas eleições presidenciais em 2018 se houver fraude nas eleições. Também é outro sintoma de como a mídia brasileira trata mal essa questão da América Latina, né? Bom, tá aqui a Leninha Forte me lembrando que o Bolsonaro é um louco de pedra, concordo com você, mas enfim, eu acho que ele era mais sincero no passado do que hoje, quando fica repetindo um discurso ensaiado, né? Que é passado para ele, que é transmitido para eventualmente vender alguma possibilidade de sucesso eleitoral. Falando de militares ainda, tem uma notícia interessante no estado de São Paulo, que o Raul Jungmann, ministro da Defesa, cogitou a prisão do general Mourão, aquele que disse uma verdade, que o governo Temer é um balcão de negócios. O Jungmann conversou com o chefe do Exército, que é o general Vilas Boas, chegaram à conclusão de que não seria bom para o país a prisão do Mourão, simplesmente tiraram da Secretaria de Finanças do Exército e ele vai ficar nessa posição até ir para a reserva. Lembrando que ele pode ser vice na chapa do Bolsonaro, né? Agora, seria muito curiosa a prisão do Mourão, porque ele teria todas as condições de se vitimizar, dizendo ter sido preso por um governo ilegítimo e corrupto, né? Então, acho que é muito, muito interessante, não só essa cogitação da prisão, mas também o próprio recuo, porque a gente tem um país de governo muito fraco, né? Muito fraco e incapaz de tomar qualquer medida de força, mesmo quando ela possa ser eventualmente correta. Outra notícia que eu acho que é curiosa e que vale a pena ser destacada é essa questão da reforma da Previdência. O Temer praticamente está jogando a toalha, né? Jogando essa votação para o ano que vem, quando certamente vai ser mais difícil, porque vai estar mais perto das eleições, né? O Marum, que é vamos dizer assim, o homem do Eduardo Cunha no governo Temer, fala: se não conseguirmos votar na semana que vem, vou sentir que perdemos uma batalha, mas não a guerra. Para eles é muito importante manter vivo esse discurso de que a reforma da Previdência continua, porque é isso que, de alguma maneira, alimenta as esperanças do chamado mercado, né? Do mercado que patrocinou o golpe, que cobra do Temer a entrega da mercadoria, né? Vou mostrar aqui para vocês a manchete de hoje do Estado de São Paulo. Está aqui, mostrando que os empresários vão até a Casa de Deputados pedirem votos para a Previdência. E a gente imagina, quer dizer, o que deve estar rolando nessas conversas, né? Acho que eles devem estar oferecendo mundos e fundos, mas é o que a gente tem dito com frequência. Aqui a manchete interna, né? Os políticos ainda têm algum instinto de sobrevivência e acredito eu que não votarão por essa reforma da Previdência. Lembrando que o Globo hoje também faz um editorial, além desse editorial em que pede a prisão do Lula, o Globo faz um outro editorial em que cobra do PSDB, dos partidos da base do Temer, que fechem questão em torno da Previdência. Destaco aqui ainda entrevista do Henrique Meirelles, candidato a presidente pelo PSD, candidato oficial do golpe, em que ele afirma: nossa garantia de solvência terá que ser enfrentada. Afirma o Meirelles que o Brasil só será um país solvente se fizer a reforma da Previdência. Eu lembro a vocês que antes do golpe, a Dilma governou o Brasil 4 anos, gerando superávites fiscais. Só no último ano que ela produziu um pequeno déficit em função da crise, né, internacional, que era de 20 bilhões de reais. O Meirelles, que hoje fala em solvência fiscal do Brasil, está entregando um déficit de 160 bilhões, que é 8 vezes maior do que o da Dilma. Então, essas figuras não têm a menor credibilidade para falar em equilíbrio fiscal, muito embora sejam protegidas pela imprensa, e a imprensa diga que eles estão fazendo um ajuste fiscal. Sobre o Meirelles, tem uma notícia muito preocupante, que eu queria ler para vocês também. Também está aqui, olha, no jornal Valor, né? Uma ideia que havia na privatização da Eletrobras, que eu espero que não aconteça, previa que a União, o governo federal, tivesse a chamada Golden Share, né? Uma ação especial que garantisse à União a presidência do Conselho de Administração da Eletrobras, mesmo que a empresa viesse a ser privatizada.
Eu vou ler aqui, é muito sério o que está colocado aqui no valor, e fala: a equipe econômica venceu uma queda de braço no governo e conseguiu mexer em um ponto sensível do projeto de lei que autorizará a privatização da Eletrobras. Por pressão do Ministério da Fazenda, leia-se Henrique Meirelles, que bateu de frente com as orientações dadas inicialmente pelo Palácio do Planalto, ficou fora do arranjo final um artigo que mantinha como prerrogativa da União indicar o futuro presidente do Conselho de Administração da empresa, mesmo depois da transferência do controle societário para a iniciativa privada. Ou seja, o Meirelles trabalha pela privatização radical da Eletrobras, que significa não só entregar as usinas, mas entregar o Rio São Francisco, entregar todos os rios por onde estão construídas as hidrelétricas brasileiras. E lembrando que um dos grandes lobistas pela privatização é o Jorge Paulo Lemann, bilionário, dono da Ambev, dono da Equatorial Energia e patrocinador do golpe de 2016. A Ana Pombo me diz aqui que é importante não abrir a guarda nessa questão da Previdência. Os canalhas agem na calada da noite e é importante continuar mobilizados. Eu concordo com você, Ana, mas eu acho que a leitura mais realista, de fato, é de que eles não têm votos. Ainda que eles trabalhem, como estamos dizendo aqui, na calada da noite, que possam fazer qualquer coisa. Aliás, o próprio Estado de São Paulo está dizendo isso, dizendo que na calada da noite vários empresários foram às casas dos deputados pedir votos pela reforma da Previdência. Agradeço aqui o Laércio, que está elogiando a nossa postura jornalística, né? Quer dizer, de tentar fazer as coisas de maneira transparente, né? Tentando mostrar as intenções que estão por trás, dando um alô aqui para a Anabela, lá de Israel, e agradecendo ao Jean por pedir compartilhamentos. A Maria Vidal fala: Deus nos proteja dessa corja entreguista. Concordo com você. E vou mostrar aqui mais uma notícia do Valor, porque por mais que façam lobby pelo Temer, não conseguem esconder toda a realidade. Está aqui. Então, como vocês veem, o investimento público no Brasil em 2017 é o mais baixo da série histórica, né? Nunca houve um volume tão pequeno de investimentos, muito embora a gente tenha lá o Moreira Franco dizendo que estamos fazendo lá o Avançar Brasil, que o Brasil está decolando e tudo mais, que a imprensa diga que existem sinais alvissareiros, né, de crescimento econômico, e a gente sabe que a gente está falando de crescimento de 0,1 do PIB, né? Mas, enfim, está colocado, está claro, é o menor investimento da história do Brasil. Eu vou passar agora um pouco para o PSDB. O PSDB tem uma informação muito interessante colocada pelo Alberto Goldman, que era vice-presidente, chegou a ser cogitado para ser um presidente interino quando o Tasso Gereissati seria afastado. Ele falou a Mônica Bergamo e contestou o João Dória. O João Dória disse que o episódio dele com o Goldman estava superado, que ele havia pedido desculpas, e o Goldman afirmou: não pediu desculpas, não está superado, e ele falou que São Paulo ainda não tem prefeito. Ele dizia que São Paulo tinha um candidato a presidente, né, que ocupava a prefeitura, e agora ele diz que São Paulo tem um candidato a governador. Então o João Dória rebaixou as suas expectativas. O João Dória, que pretendia ser presidente, agora pretende ser governador. Tudo que ele não quer, curiosamente, é ser prefeito de São Paulo. E o Goldman deixou claro que vai trabalhar também contra a candidatura Dória, sinalizando que provavelmente o candidato do PSDB em São Paulo será o José Serra. Lembro a vocês que hoje, às 15h, estará comigo lá na TV 247. Quem também vai entrevistá-lo é o Eduardo Guimarães, né? O Eduardo Guimarães vai me ajudar a entrevistar o Marinho. O Marinho é o candidato do PT ao governo de São Paulo, estará lá com a gente às 15h. E eu peço desculpas ontem por ter anunciado o Haddad. O Haddad teve um imprevisto, ele participou da caravana com o Lula, mas o Haddad vai estar amanhã às 5h com a gente também, falando sobre as eleições, né, e sobre a própria caravana do Lula. Outra notícia que acaba de chegar e que eu vou, assim que terminar aqui, eu vou passar para o nosso pessoal para a gente colocar na manchete do 247, né? Chegou aqui um pedido de suspeição do juiz Sérgio Moro, que foi formulada pelo advogado Cristiano Zanin Martins.
acaba de ser, aliás, na verdade foi protocolada na noite de ontem, está aqui, ela vem em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o pedido de suspeição está ancorado no discurso feito pelo Moro na Petrobras, né? Lembrando que a Petrobras é parte em vários dos processos, e o Moro, dizem os advogados do Lula, se fosse um juiz imparcial, não poderia participar de um evento lá na Petrobras, que é parte. O Lula também pede que a própria Petrobras seja oficiada para justificar esse evento com o Moro, né, uma vez que ela é parte nas ações. Então, é mais um pedido de suspeição, que a gente sabe que não vai dar em nada lá no TRF4, mas quem sabe, subindo para o STJ, para outros tribunais, possa gerar algum tipo de consequência. Lembrando também que foi lançado no Brasil o Instituto Lawfare, né, iniciativa de advogados que defendem o Lula, mas não só, outros advogados também participam disso. Inclusive, tem um depoimento no vídeo de um professor de Harvard, dizendo que a lei vem sendo usada no Brasil como instrumento de guerra política contra o Lula. Tem deputados do parlamento inglês, tem muita gente levantando essa tese do lawfare no Brasil, né? Que é você usar o poder judiciário para destruir os seus inimigos políticos. E, muitas vezes, em casamento com meios de comunicação, como é o caso da Globo com o poder judiciário. Outra notícia que eu quero destacar aqui para vocês, Folha de São Paulo de hoje, está aqui. Opa! É a notícia sobre os perfis falsos usados para afetar eleições. Lembrando que estão montados os grupos de trabalho para discutir as fake news e tudo mais. Os principais usuários de perfis falsos, diz a Folha, que aprofunda uma matéria da BBC, são o PSDB, o PMDB e o DEM. Né? Então, eles lembram aqui que o marqueteiro do Aécio chegou a gastar na eleição de 2014 500 mil na compra de perfis falsos. Citam Renan Calheiros, Eduardo Braga, Ricardo Ferraço, Eunício Oliveira, Paulo Artung, Índio da Costa, Gin Argelo, deputado estadual Felipe Peixoto, do PSB do Rio, como contratantes de perfis falsos na internet. É muito fácil, né? Quer dizer, a gente conseguir detectar um perfil falso, a gente vê aqueles comentários que você percebe já de cara que são meio fabricados, aquelas fotos que você vê que são fakes. Muitas vezes esses fakes invadem as nossas páginas também para tentar, enfim, poluir o debate, contaminar. É muito importante que vocês nos ajudem a denunciar esses perfis falsos, porque nossa intenção aqui é também bani-los, né? Porque não faz o menor sentido a gente ter o nosso espaço poluído por pessoas que estão aqui simplesmente para tumultuar. Me lembra aqui a Selma Pascoal, PSDB, PMDB e DEM, os mesmos de sempre, com golpistas, né? Atuando nessa linha dos fakes. E é muito, muito interessante esse tipo de matéria estar surgindo agora, porque nesse ambiente de discussão de fake news, eu não creio que o Gilmar tenha pensado nisso, ou o general Etchegoni, ou os que estão com ele, quer dizer, nessa frente unida contra as fake news, eu não imagino que eles tenham pensado nessa iniciativa para combater os perfis falsos do Aécio, do Eunício, do PMDB. Evidentemente, o endereço dessa batalha contra fake news, no meu entendimento, será a blogosfera. Então é muito importante que a gente fique atento, porque várias páginas de esquerda serão denunciadas como produtoras de fake news, quando muitas vezes o que a gente faz aqui é tentar desmontar as fake news da chamada grande imprensa, né? Lembrando que no último fim de semana a gente teve uma fake news curiosa, que foi essa questão dos dólares da Líbia, que tinha como finalidade caçar o registro do PT nas eleições, para as próximas eleições. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de mais interessante, que vale a pena ser destacado. Então a gente falou aqui de, né, Globo pedindo a prisão do Lula, Marco Antônio Villa pedindo a prisão do Lula também, Bolsonaro, né, no seu momento de chavismo e comunismo, na entrevista que ele concedeu 20 anos atrás ao jornal Estado de São Paulo, Temer recuando na reforma da Previdência, São Paulo, essa crise do PSDB, né, o Goldman dizendo que São Paulo não tem prefeito,
Meirelles ainda insistindo na reforma da Previdência. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que agora é a gente ficar sempre muito atento, muito vigilante em relação aos movimentos desses meios de comunicação, porque eles são a vanguarda dessa batalha judicial pela destruição da esquerda, pela destruição do Brasil, dos empregos e de qualquer tentativa de nacionalismo no país. Agradeço muito a todo mundo que me acompanhou aqui, peço que vocês compartilhem. A gente vem tendo um alcance cada vez maior, né, nessa nossa conversa matinal, que é o Bom Dia 247, e agradeço a todo mundo, não deixo de falar nunca, sobre a questão da campanha de assinaturas solidárias do 247, que está sendo um grande sucesso. Peço que quem não conhece, quem ainda não viu, que possa assistir o vídeo que tem aqui nesse link que eu estou colocando agora, e quem puder participar, também agradeço muito. Então vamos lá, vamos à luta. Bom dia a todos e vamos continuar aqui o nosso trabalho. Mandando um alô especial aqui só para o Danilo Molina, né, que também está lembrando que a questão da neutralidade da rede é central para a sobrevivência de portais essenciais para a democracia, como 247, DCM, Tijolaço, Blog da Cidadania. Vamos tentar hoje vou voltar a conversar com o Edu, ele participa comigo. Provavelmente vamos ter um programa com o Edu lá na TV 247 também. Outra coisa que a gente deve estar criando muito em breve é um programa, uma espécie de aulas de história, para quem gosta do tema, focadas em grandes personagens, não só da história do Brasil, mas da humanidade. Então, bom dia a todos vocês e até logo mais com a entrevista do Luiz Marinho, às 15h, depois Léo Estopa, debate, a gente segue com a nossa programação normal. Grande abraço e até.